Muito boa noite a todos. Boa noite. A nós aqui encarnados, a nossos amigos e irmãos desencarnados, que possam estar sendo bem recebidos também neste lar. Vamos procurar neste momento deixar toda e qualquer preocupação, problemas, angústias. Vamos cerrando os nossos olhos, deixando os problemas lá do lado de fora, para que possamos entrar em sintonia com o plano superior, com os nossos mentores espirituais, com esta casa que já foi preparada desde cedo, para que possamos receber a todos para o banquete desta noite e que nós estejamos tranquilos, serenos, para que possamos receber as lições através do nosso irmão Francisco, que possamos receber e colocarmos em prática todos os ensinamentos de nosso Pai Criador, Jesus, nosso Mestre amado. Que assim seja, graças a Deus. Tudo bem, pessoal? Mais uma vez, muito boa noite. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Uma alegria estarmos aqui mais uma vez, né? Na companhia do Cristo, esse nosso irmão que está sempre estendendo as suas mãos amigas a todos nós, embora muitas vezes a correria é tanta, né, que a gente não percebe isso, mas constantemente a espiritualidade está nos conduzindo. E esse momento é um momento muito especial, sempre é, né? Porque esse momento é um momento onde a espiritualidade, com muito carinho, eles preparam aquele banquete de luz, onde nós podemos sorver o alimento espiritual que nós carecemos e precisamos muito, principalmente nos dias atuais, né? Então, é só gratidão a Deus, é só gratidão à espiritualidade, e que a gente possa nesse momento conectar o nosso coração com esses amigos, esses irmãos que já estão se movimentando nesse ambiente, para que nós possamos levar adiante o propósito do Cristo, que é através da palavra educativa, elucidativa, tentar de alguma forma fazer com que os nossos corações amadureçam a cada instante, a cada momento, e que a gente possa sair daqui melhorados, né? Melhorados, esse é o objetivo. O tema do nosso encontro hoje, da nossa reunião, o tema é o seguinte: é uma palavra para a juventude. Eu senti muito intensamente no meu coração hoje a necessidade de falar sobre isso. Uma palavra para a juventude. Eu, quando tinha meus 45, 50 anos, hoje eu tenho só um pouquinho a mais, eu me sentia um pouco velho, sabe? Mas hoje eu me sinto jovem. E essa palavra, uma palavra juventude, também é para mim. Se você está nessa situação, se você realmente está sentindo em seu coração, ainda hoje, mesmo passado aí dos 50, dos 60 anos, se você está sentindo isso em você, essa palavra é para você também. Essa palavra pode ser para muitas pessoas, porque muitas vezes nós temos no nosso lar, na nossa casa, algum jovem, né? Alguém que depende de nós, ou não, mas às vezes convive conosco. Então nós precisamos de alguma forma acolher essa juventude, né? Eu percebo assim, a juventude, principalmente essa juventude atual, ela tem a inteligência aguçada, né? Acho que todo mundo já percebeu isso. Eles são extremamente inteligentes, mas tudo isso, como diz a espiritualidade, precisa ser muito bem canalizado, muito bem preparado. E quem que prepara essa juventude? Somos nós, que chegamos antes, né? Às vezes não na condição de pai, às vezes um sobrinho, uma pessoa que nós gostamos, um neto, às vezes até um conhecido, quem sabe até um vizinho, né? Uma pessoa às vezes desconhecida. Então nós temos a obrigação, de alguma forma, de tirar de dentro do nosso coração aquilo que nós já aprendemos, as experiências que nós já temos,
e de alguma forma orientar essa juventude. Eu sei que conversar com o jovem é um trabalho muito grande, não é fácil, porque na maioria das vezes, nós já fomos jovens mesmo, né? E a gente sabe que quando a gente está nessa fase, a gente sabe de tudo, né? E ninguém sabe de absolutamente nada. Nós somos donos da verdade, nós somos fortes, né? Nós somos indestrutíveis. É assim que o jovem sente. Então você sentar, não precisa nem sentar, mas para você dialogar com o jovem é muito complicado, é muito difícil. Então nós precisamos, de alguma forma, encontrar dentro de nós a inspiração necessária e devida para que a gente possa realmente auxiliar esses jovens, né? Para que eles não se percam nesse mundo que nós estamos vivendo hoje, porque é um mundo repleto de armadilhas, é um mundo onde nós estamos assistindo, através das redes sociais e de todo o favoritismo que existe no mundo, uma grandiosa armadilha. As pessoas que infelizmente têm muita inteligência, mas não sabem discernir. É o caso da juventude, né? Claro que nós não podemos generalizar. Muitos espíritos mais evoluídos que hoje são jovens e que têm essa capacidade de realmente de saber trabalhar o seu íntimo, o seu coração, saber selecionar aquilo que é realmente positivo, o que é negativo e conduzir a sua existência pelas veredas do equilíbrio, né? É muito raro, mas existe. Então nós não podemos generalizar. E tudo aquilo que nós estamos falando aqui não é com um tom de crítica, muito pelo contrário. Nós estamos aqui para colaborar. Pode ser que nesse momento algum jovem vai nos assistir nas redes sociais, né? Pode ser que aqui alguém tenha realmente dentro do seu lar, da sua casa, um jovem, um filho, uma pessoa que queira orientar. Então, não é crítica, é simplesmente uma colaboração. A espiritualidade não trabalha no sentido de criticar. A espiritualidade sempre oferece recursos para que nós possamos amadurecer. O que nós precisamos ter é humildade para saber ouvir. E isso, infelizmente, muitos jovens não têm. Porque eles estão ainda dentro disso que nós comentamos, né? Eles se acham muito fortes, sabedores de tudo, e para você quebrar essa barreira é muito difícil, mas é possível. É possível. Você usar de uma psicologia, né? De alguma forma você utilizar uma psicologia e fazer com que, de uma forma assim muito sutil, você consiga ter a atenção desse jovem, né? O que eles não gostam, e eu concordo absolutamente com eles, é de crítica. Porque eu acho que nós não devemos criticar nunca, jamais. Mesmo um filho, eu tenho 5, né? Claro que não são mais jovens, já estão um pouco mais maduros, mas eu tenho uma certa experiência nesse quesito, né? Eu criei 5 jovens e eu sei exatamente, porque eu aprendi com os erros, né? Com os erros e os acertos a gente acaba aprendendo. E eu aprendi. Eu sei que para você sentar com um filho, uma pessoa que você ama e dar um conselho, é necessário você usar da psicologia da melhor forma possível. Se você nunca pode apontar o dedo e criticar. Porque quando você aponta o dedo e critica, quando você menospreza a atitude dele, você já quebra, você já constrói uma barreira gigante entre você e a pessoa que está te ouvindo. A pessoa não vai te dar atenção, porque de alguma forma ela foi ofendida. Agora, quando você pega e chama esse jovem, essa pessoa, essa criança, ou sei lá, um pouco mais velho, mais jovem ainda, e você vai conversar, aponta as qualidades dele primeiro. Eu te amo, eu acho que você é uma pessoa tão inteligente, você faz isso, você é aquilo, mas existe alguma coisa que eu preciso falar com você, com todo carinho, com todo respeito. Percebe como é diferente? Porque você, de alguma forma, antes do diálogo, antes da conversa, você vai preparar o terreno. Psicologicamente, você vai deixar ele confortável, ou ela, né? Confortável naquela situação. Aí sim, você pede a inspiração, né? Para o alto e conversa, né? Orienta, instrui da melhor forma possível. E assim, a gente vai quebrando essas barreiras. Assim, a gente vai destruindo essas dificuldades que vocês têm. Eu também já tive e tenho ainda.
porque hoje eu tenho meus netos, né, de dialogar com esses jovens, porque é difícil, mas eles precisam de orientação. É muito importante isso, como nós falamos, nesse mundo dificultoso que nós estamos vivendo, né? Porque é um mundo que tem muita coisa a oferecer, e infelizmente existem muitas coisas que não são boas. Então nós precisamos ter atenção com relação a isso. Então a palavra de hoje é para isso, é para que a gente reflita um pouco sobre essa necessidade. Outra, a correria do mundo, né? A correria da vida, a busca do sustento, de tudo aquilo que a gente inventou e que a gente precisa pagar, tudo isso dá um trabalhão imenso a todos nós. E aí o que acontece? Não sobra tempo. E aí nós não temos tempo para os nossos filhos, nós não temos tempo para aqueles que nós precisamos orientar, e precisamos. Porque se nós viemos antes, pode ter certeza absoluta disso. Se você veio antes, é porque você já trouxe a responsabilidade de orientar aqueles que vieram depois. É sempre assim. A espiritualidade trabalha dessa forma. Queira ele seja seu filho, não seu filho, se nasceu dentro da sua casa ou não está dentro da sua casa, mas se for tocado no seu coração para você falar, orientar e instruir, você precisa fazer isso. Percebe? Então nós já temos essa condição. Então aproveitar esse momento para que de verdade a gente possa levar essa palavra à juventude, né? Agora, uma palavra diretamente à juventude. Você não vai ser sempre jovem, né? Desculpa a informação, não sei se você tem essa informação, você vai desencarnar, você vai morrer, você vai ficar velho, você vai ficar doente, você vai ter um monte de problemas e de desafios. Essa é a realidade, né? O jovem, ele precisa se inteirar dessa realidade, ele precisa saber que a vida é desafiadora, né? Que não existe almoço grátis, não existe, tudo é muito complicado, muito difícil, muito trabalhoso, mas se souber viver, se souber conduzir a vida, pode ser prazeroso, pode ser prazeroso. Então, esses jovens que hoje se encontram totalmente fechados no seu egoísmo, no seu egocentrismo, na sua vida exclusivista, ele precisa sair disso, precisa valorizar um pouco mais os pais, precisa olhar com um pouco mais de atenção para as pessoas mais velhas, porque às vezes eles falam assim, eu já sofri isso. Às vezes fala assim, tá velho, não sabe o que está falando. Já está nessa idade e já está com a ideia ultrapassada. Não é verdade, não é verdade. Até hoje, a minha mamãe, ela tem 92 anos. Até hoje eu sento na beira da cama dela e ouço os conselhos dela. A cabecinha dela já não está muito boa, mas ela é lúcida, ela fala muitas coisas. E muitas vezes ela é utilizada pela espiritualidade, né? Porque na sua experiência de vida, tudo aquilo que ela viveu, ela adquiriu esse bônus com a espiritualidade para fazer dela uma intermediária de um bom conselho. Então eu sento lá e escuto, e quando ela tem que falar, ela fala. Percebe, gente? Então é muito importante isso. Sempre ouvir uma palavra do mais velho, do mais experiente, da pessoa que você tem em casa, respeitá-lo. Porque nós que somos filhos, nós também já passamos por essa situação, nós temos que entender, foram os nossos pais que nos colocaram no mundo. Eles perderam horas de sono, né? Ficaram muitos dias, muitas vezes sofrendo porque nos viu de alguma maneira enfermos numa cama, ou então tiveram que fazer um empréstimo do banco para fazer com que a sua faculdade fosse paga, ou qualquer coisa desse tipo. E isso é muito comum, né? Isso é muito comum. Agora, o que cabe ao coração da juventude é observar tudo isso com gratidão, com reconhecimento e trazer isso para dentro de si, da sua alma, para se tornar um adulto, uma pessoa mais velha, mais experiente e mais consciente da realidade e com amor, com o bem no coração. Esse é o jovem consciente. Agora, infelizmente, o que nós estamos assistindo nos dias de hoje são as pessoas que estão nessa faixa etária muito perdidos, entregando-se de maneira muito fácil a muitos tipos de vício. E hoje são muitos mesmo, que nós temos nos dias de hoje. Muitos.
né? As redes sociais mesmo podem se tornar um vício na mão daquele que não sabe equilibrar o seu coração, controlar os seus desejos, os seus impulsos. Pode ser destruidor isso. Percebe, gente? Então é muito importante as pessoas ou os jovens se conscientizarem da necessidade de trazer a responsabilidade para dentro de si. Porque eu tenho certeza, qualquer jovem que sentar diante de mim e eu fizer a pergunta, você quer ser feliz? Claro que ele quer ser feliz. Qual jovem que não quer ser feliz? Para continuar desfrutando de todos os bens da terra, de tudo aquilo que o mundo pode lhe oferecer. Todos eles. Mas será que essa felicidade está sendo consolidada de verdade no equilíbrio? Com certeza, se a pessoa estiver conduzindo a sua caminhada dessa forma, não. Para que você realmente dê manutenção a essa felicidade, a esse bem-estar, é necessário você ter equilíbrio na sua vida, né? Você levar adiante todo esse sentimento de gratidão, reconhecer o pai e a mãe, ajudar da melhor forma possível, oferecer os seus serviços. Como nós falamos no início, o jovem de hoje, ele tem a inteligência aguçada, tem que ser utilizada essa ferramenta para o bem da humanidade. Não é por acaso que Deus lhe conduziu no mundo, trouxe você como uma nova reencarnação, com essa inteligência aguçada, é por um bom motivo. Não é para você simplesmente saber lidar nas redes sociais como um maestro, de maneira nenhuma, não é isso. Você está aqui, tem essa inteligência para você aproveitar tudo aquilo que você já conquistou espiritualmente na sua vida, né? Essa é a palavra para a juventude, Eu me recordo de uma história, não sei se eu vi nos livros ou se eu vi em algum lugar, só que me marcou, porque é real isso. Um jovem, ele estava sempre lá nas reuniões sociais, como nós chamávamos antigamente, né? Reuniões sociais, hoje eles dão vários nomes, né? É balada, é encontro não sei do que, é isso aí. Então ele estava lá na reunião social, aquele monte de jovem, mas ele era totalmente arrogante, sabe? Intratável, ninguém gostava dele, ele era sempre muito abusado, aquele jovem assim, sabe? Impulsivo, orgulhoso, da sociedade de classe média, assim, dessa forma. Então ele tinha, os amigos ficavam em torno dele, mas todo mundo observava ele, aquela pessoa muito difícil, muito complicada, né? A tudo ele arrumava confusão. Tudo bem. Aí chegou um dia que ele desapareceu. Ele sumiu do grupo. Ele não quer mais. Você viu fulano? Não vi mais. Sumiu. Ficou muito tempo fora, né? Desapareceu. Aí depois de alguns anos, ele ressurgiu, né? Uns 2 anos ele ressurgiu. E aí ele era outra pessoa. As pessoas chegaram lá no evento e viram ele lá sentado, conversando com as pessoas, de uma forma equilibrada, calma. As pessoas em volta, todo mundo se agradando daquilo que ele estava falando, e todo mundo falou assim, o que aconteceu? Ele voltou desse jeito, o que aconteceu? Tudo bem, né? Todo mundo estava somente usufruindo da amizade dele naquele momento, mas tinha alguém um pouco mais sensível naquele grupo, que chegou no momento, né, junto dele, bateu nas costas e falou assim, querido, o que aconteceu? Que você se transformou da água para o vinho? Sabe o que é? É que eu descobri que eu vou morrer. Eu vou descobrir que eu vou morrer. Claro, ele tinha tido o diagnóstico de um câncer, né? Sabia que estava com os dias contados. E aí então ele fez aquele mergulho íntimo, né? Que a gente sempre fala, aquela viagem interna para fazer uma avaliação da vida, do comportamento. E aí então ele falou para o colega, falou assim, eu percebi, caiu minha ficha. Eu vi que realmente eu era extremamente arrogante. Eu preciso viver mais em paz. Eu tenho muita coisa para oferecer para as pessoas, além daquilo que eu fazia. Então eu me recordei dessa lição, dessa história, porque é justamente a história que os jovens precisavam observar mais. Porque isso pode acontecer com qualquer um. A vida, a gente precisa prestar muita atenção nisso. A vida, ela é repleta de possibilidades. Pode acontecer 1 milhão de coisas boas, maravilhosas, mas também pode acontecer coisas desafiadoras, né? Não é porque você é ruim, não é porque você é mau, né? Não é isso. É porque nós estamos numa escola.
Nós estamos num planeta de terceira dimensão, onde os desafios é necessário. E isso se abate no coração dos idosos, no coração dos jovens, das crianças, dos velhinhos, de todo mundo que vive aqui. Então o jovem ele precisa se conscientizar disso, né? E se conscientizando disso, trazendo essas realidades para a sua vida, ele vai ter uma postura diferente. Ele pode prestar um serviço muito melhor à humanidade do que esse que ele está prestando. Porque um dia ele vai ter que retornar à espiritualidade. Ele terá, pelos processos naturais que nós conhecemos aqui, que nós chamamos de morte, ele terá que retornar à espiritualidade. E quando chegar lá, alguém vai dar um tapinha nas costas e falar assim: meu querido, minha querida, o que você fez? Como que você usou essa inteligência? De que maneira você conduziu? Mas era muita coisa, os meus pais não me entendiam, né? Esse é o argumento deles, né? Os meus pais não me entendem, né? É isso. Então, gente, alguém vai nos cobrar. Então nós precisamos fazer agora, usar a inteligência que nós temos, as ferramentas que o Senhor, amantíssimo, o Criador da vida nos ofereceu, para que nós possamos colocar a serviço nosso, mas também da humanidade. Nós precisamos entender isso. E nós que estamos aqui agora, nesse momento, envolvidos nessa palavra inspirada de Jesus, nós precisamos entender, compreender e nos oferecer como participante na vida desses jovens também, né? Como nós falamos lá no início, não precisa ser seu filho, não precisa. É claro que a gente não vai sair por aí caçando o jovem, né? Catando o jovem pelo pescoço e falando: senta aí que eu tenho uma coisa para te falar. Não é isso, gente. Mas é no nosso relacionamento normal, sabe? Naquele cumprimento, aquela palavra, seja gentil, né? Faça uma observação positiva. E eles precisam disso, gente, precisam. Acho que já faz uns 2 ou 3 meses, eu fui no Mercado Biúna, né? E lá tem aquele setor do hortifruti. E tem muitos jovens que trabalham ali. E o jovem estava lá na balança pesando, né, o hortifruti. E tinha uma fila imensa e eu percebi que ele estava todo atrapalhado. Na hora já a inspiração já veio, né? É o primeiro dia de serviço dele, né? Eu já percebi. E aí todo mundo meio impaciente, meio correndo, né? Punha na balança e não tinha paciência porque ele acho que não lembrava o código e tal, ficava meio complicado. Aí quando chegou na minha vez, eu falei assim: calma, fica tranquilo. É assim mesmo, o primeiro dia de trabalho é horrível, já passei por isso várias vezes, mas daqui 2, 3 dias você está craque, você vai lembrar de tudo, vai dar tudo certo. Eu achei necessário falar isso. Por quê? Porque com certeza as pessoas impacientes, que não faltam hoje em dia, né? O que mais tem hoje em dia são pessoas impacientes. As pessoas impacientes com certeza deixaram ele nervoso, né? Porque as pessoas não sabem enxergar esse outro lado. E que os jovens precisam exatamente disso. É da gente descobrir no coração deles aquilo que é bom. E eles têm muitas coisas boas a aflorar, né? A oferecer. Mas muitas vezes eles não fazem isso porque têm medo. Porque acham que aquilo não é importante. Então nós temos que apontar, falar: não, isso é importante, isso é legal, né? Estimulá-los da melhor forma possível. Antigamente nós tínhamos grupos musicais, né? Os jovens que se reuniam para aprender música no violão. É lógico que eles não vão querer adotar esse método novamente na vida deles, porque isso é ultrapassado. Mas sempre tem alguma coisa no coração de um jovem da qual ele se sente bem. Sempre tem, né? E quando a gente descobre isso, a gente tem que incentivar. Faça isso, desenvolva isso, porque dentro de você tem criatividade. Você é filho de Deus, né? Mas não se esqueça, a vida é prazer, mas também responsabilidade. Então, gente, a palavra de hoje é essa, que Jesus possa, de alguma maneira, fazer com que a gente enxergue, ou sinta, né, dentro de nós que somos um pouquinho mais velhos ou experientes, né? Experientes acho que é melhor, né? Velho acho que não combina muito bem, porque eu não me sinto velho. Então eu me sinto experiente. Então que Jesus realmente aproveite essa nossa experiência, nos intua a oferecer o nosso serviço a essa juventude. E que os jovens realmente se conscientizem da necessidade de valorizar um pouco mais a vida, fazendo o seu melhor. E tem muitas coisas a ser feitas nesse mundo.
Esse mundo de tecnologia, de internet, tem um universo de coisas que possam ser aprendidas, realizadas, né, para que eles possam levar adiante a sua caminhada. Então é isso, que Jesus nos abençoe e que a juventude realmente possa receber o nosso abraço fraterno, amigo, para que eles consigam de alguma forma se fortalecer nessa caminhada. Que assim seja. Muito obrigado. Para que nós passemos aos trabalhos de passe, vamos entender que todos nós aqui estamos à busca de evolução, de crescimento, de aprendizado. Se aqui nós viemos é porque buscamos alguma coisa. E tenho a certeza e a convicção de que filhos de nosso Pai Criador, tudo podemos. Nós temos a força de pensamento, na qual aquilo que você almeja e pede com convicção, e se for de merecimento, o Pai nos atende. Peçam, irmãos, aquilo que vocês precisam, entrando na salinha de passe, fiquem pensando naquilo que vocês precisam, na cura, no ajudar alguém da sua família, algum problema que esteja passando. Peça com fé ao nosso Pai Criador, que tudo, no momento certo, vem o atendimento às nossas palavras de filhos que somos. E aproveitando o ensejo, vamos abrir nossos corações para que possamos receber todas as energias dessa sala de passes, onde os irmãos que ali se encontram trabalhando possam também ajudar a nos trazer o acalanto, a tranquilidade, a serenidade, a paz interior, a cura que precisamos. Vibrando também a nossos irmãos maiores, vibrando para esse país, para os nossos governantes, vibrando para o mundo, para que todos aqueles que são governadores, que possam ter a noção de que estamos todos de passagem e que para fazer o bem não custa nada, pensando sempre naqueles que possam estar fazendo alguma coisa em prol, sem maldade, sem guerra, sem conflito, que o perdão seja acima de tudo e que o amor abranja a todos os corações do universo. Que assim seja, graças a Deus. E nós vamos então, mais uma vez, com o nosso coração invadido com essas energias de paz, de amor, emanando toda a gratidão do nosso coração, a espiritualidade maior, aos benfeitores amigos que nesse momento nos abraçam, nos envolvem, felizes, nesse ambiente luminoso, repleto de vibrações sutilizadas, que possamos nós, Jesus, sairmos daqui e levarmos no bojo da nossa alma toda essa paz, toda essa energia restauradora que transforma, que equilibra e que edifica. Que a tua paz, Jesus, permaneça sempre nos nossos corações e nos momentos desafiadores, aqueles momentos onde alguma coisa, algum acontecimento ou algum fato vem a desafiar o nosso coração, que nós possamos de verdade lembrar das tuas palavras, do teu amor e dos teus ensinamentos. Que assim seja, graças a Deus.